Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais uma edição do Acamoncast, que é o podcast da Construção a Seco. Olha, antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de conhecer com mais detalhes uma forma revolucionária para construir casas e prédios comerciais de uma maneira mais rápida, econômica e sustentável? Então fique ligado nessa conversa, porque o diretor comercial da Santo André Ferro e Aço, Fábio De Geroni, conversou com o engenheiro Charles Buchala e também com Morgana Buchala. Eles são especialistas em construir com light steel frame. Muito legal, é uma conversa que vale a pena você conferir e tem mais, viu? Assista este vídeo até o final, porque depois eu volto com um convite para lá de especial e imperdível para você. Combinado então? Depois do vídeo, eu estou por aqui te esperando. Assiste aí. Meu nome é Fábio De Geroni, eu sou da Santo André e hoje eu estou aqui entrevistando o Charles e a Morgana. O Charles é um construtor, um entusiasta do light steel frame da Praia Grande, e a Morgana é uma arquiteta que também trabalha junto com o Charles na Praia Grande, e nós vamos bater um papo aqui com eles, tá? Eu queria pedir para você se apresentar, Charles, por favor. Bom, meu nome é Charles, eu sou engenheiro, eu trabalho com construção civil há algum tempo, né? Mais voltada na área comercial e industrial. E algum tempo atrás, por acaso, passei para residencial, né? Por acidente, na verdade, um cliente meu, amigo, queria construir, porque queria que eu fizesse, por amizade, acabei fazendo e optei pelo light steel frame por causa da funcionalidade, uma série de coisas que a gente vai falar durante o programa, né? E realmente deu certo, foi uma experiência que me empolgou e hoje eu sou realmente, eu declino obra de construção civil, chego a declinar obra convencional porque não acredito mais em convencional. Isso é verdade, não estou falando por causa da entrevista, declinei várias já por causa disso e só faço quando o cliente acredita no steel frame, como eu, né? E topa a parada, porque o steel frame é um processo que permite planejamento, permite você aplicar engenharia no fim, né? Então, por isso que eu resolvi aplicar o steel frame e estamos aqui, até porque você está fornecendo uma obra que eu estou fazendo atualmente, você me convidou para aparecer aqui, funcionar, ela está fazendo a arquitetura da obra. Vamos falar disso então, daí. Então, vamos seguindo aí. E a Morgana? A Morgana trabalha com o Charles, então? Isso, eu sou arquiteta e a gente trabalha junto, tem uma parceria, né? E a gente atua no litoral da Praia Grande. E lá tem muitos terrenos, então está tendo muita procura de pessoas que querem construir mesmo as próprias casas ou reformar uma casa já existente, ampliar a casa. Então a gente achou nessa técnica de steel frame uma parte bem moderna, bem revolucionária para a gente conseguir atuar nos nossos projetos. Então a gente está arranjando uma solução bem bacana aí para a gente colocar nos nossos projetos. E o que o cliente hoje está precisando? O que o cliente hoje solicita? Quais são as expectativas desses clientes? Quais são essas tendências? Como que você enxerga o mercado atualmente? Então, na verdade, quando eles me procuram, eles não têm conhecimento do steel frame. É mais a gente mesmo que apresenta essa técnica para eles. Eles não têm nenhum conhecimento. Quando a gente explica, eles têm curiosidade de aprender, mas ainda no Brasil é um pouco assim... Eles têm um pouco de pé atrás com esse tipo de técnica. Então, a gente tenta explicar, ele até pode falar melhor das partes, né? Partes de obras que são, assim... as qualidades de utilizar esse tipo de material, né? Mas a gente tenta apresentar isso para eles de uma forma clara e apresentando todos os benefícios que isso apresenta. Então, assim, a gente está começando devagar no mercado, mas com o tempo a gente espera que isso cresça. Legal. Charles, me diz uma coisa, quais foram então os desafios enfrentados nessa jornada que você já está fazendo de light? Quanto tempo você está fazendo light steel frame? Já faz uns 7 a 8 anos. Na verdade é recente, né? Porque o steel frame também é embrionário no Brasil, né? Sim. Mas eu praticamente comecei com o steel frame. E eu comprei a ideia porque é obra de engenharia, né? Sim. Não é obra de construção civil. Então, é uma obra limpa, né? Na verdade, essas obras, o meu forte é a obra industrial e comercial, como eu te falei. Essas obras de steel frame, muitas comerciais também são feitas em steel frame, a maior parte delas. Porque o comercial já tem essa cultura do steel frame, diferente do residencial, né? Como aqui a gente está falando mais do residencial hoje, realmente o que acontece é isso. Como, na verdade, minha experiência é de construção na parte comercial e industrial, quando apareceu a obra residencial,
foi difícil convencer o primeiro cliente, mas o que aconteceu com esse cliente? Não é que eu convenci, era como um amigo, né? Eu falei, olha, a sua obra tem limites pelo prazo que você quer, pelo problema estrutural que você tem, um terreno ruim, você vai gastar em fundação, você vai gastar em prazo de obra, você vai gastar numa época ruim de chuva, né? Então eu te faço uma proposta que você vai economizar na fundação, porque o steel frame, quando a gente fala que é mais caro ou mais barato, o cara compara uma parede com outra, né? Um telhado com outro, e não é bem isso. A economia, ela nasce na concepção do projeto, na fundação do projeto. Na fundação já é mais leve, mais esbelta, né? Já é uma coisa que cabe mais no bolso do cliente e soma no custo da obra, soma negativamente, né? A favor do cliente. Então, quando eu apresentei o processo para ele de montagem, tudo, o cara olhou e falou, não acredito que você vai fazer uma casa que está projetada para fazer em 10 a 12 meses, você vai fazer em 4. Ele precisava disso. Ele falou, não, eu não acredito. Ele queria em 6. Ele queria em 6. Que já era um desafio, né? Eu falei, não, dá para fazer pelo planejamento, dá para fazer em 4. Dessa maneira. Ele falou, não, eu queria, vamos fazer em 6 e você faz em alvenaria. Eu falei, não, estou fora. Aí que foi o grande desafio. Ele falou, não, então tá bom, vou acreditar em você. E hoje ele tem a obra dele, deu certo, foi feita em 4 meses, e eu te contei essa história quando a gente veio aqui a primeira vez. E realmente executei a obra normal, não teve... Ô Charles, me recorda então o que você estava falando. Você estava me dizendo o seguinte, que o cliente tinha necessidade de fazer em 6 meses e você disse para mim, não, eu vou fazer em 4. Eu falei assim, nossa, vou fazer em 4? Você porque eu vou descansar durante 1 mês, porque na verdade eu consigo fazer em 3. Na verdade, a gente dá sempre um prazo de uma tolerância, né? Para o cliente não... É mais Mas fácil o cliente era isso. É mais fácil ele se surpreender do que ele falar, não, você falou 4, agora deu 5, então você errou, faltou com a palavra, né? Mas não era bem assim. Eu dei 4 meses porque sabia que dava para fazer, era um prazo viável, factível, né? Eu não sou de enrolar também, o prazo é aquele. Né? Um exemplo disso que ele acabou de falar, nós perdemos um orçamento na Baixada Santista, que a cliente ela queria reformar a casa, ampliar a casa e subir um andar na casa. E a gente propôs para ela em fazer em estrutura steel frame, demos o orçamento, tudo. E ela ficou com medo e resolveu optar pela obra convencional. A obra que nós íamos fazer em 5 meses, ela está 1 ano e meio e ainda não conseguiu terminar. Nossa. Então, assim, o que ela achava que ela iria economizar contratando uma obra convencional, o tempo que ela desperdiçou de mão de obra acaba superando muito mais o valor do steel frame, né? Então, eles não fazem essa conta, e essa conta é bem interessante fazer. Sim, porque se ela está 1 ano esperando, ela já podia estar 1 ano e 6 meses, você disse? Isso. Esperando. Se ela tivesse feito em 4 meses ou em 6, porque o Charles ia ficar descansando 2. Ela já estaria 1 ano recebendo retorno sobre aquele investimento exatamente. dela. E uma pergunta, agora para você, para o Charles ou para você, Morgana. Essa construção que ela está fazendo agora em alvenaria, ela tem uma qualidade melhor do que se ela tivesse feito em steel frame? Em termos de qualidade? Sim, qualidade térmica, qualidade acústica, durabilidade, uma qualidade de uma maneira geral, porque eu acho que o consumidor tem essa questão, né? Talvez a opção dela seja essa, né? Eu estou fazendo um sistema novo, que eu não entendo, eu acho que isso não funciona bem. Nosso consumidor, eu acho que tem essa dúvida. Ele pode falar melhor em parte técnicas de obra, né? Eu, como arquiteto, o que eu vejo? Que a obra em steel frame ela é uma obra mais limpa, ela não tem muitos resíduos, sobras de materiais, inclusive na parte de sustentabilidade da obra, né? Uma obra limpa, rápida. Então, para o arquiteto, isso é maravilhoso, né? Os arquitetos vão me entender, você chega na obra aquela sujeira, e aí também mudar um ponto de... A parede está pronta, aí a gente vai querer mudar a elétrica, ou mudar o esgoto, ou, né, ter algum problema nessa parte, porque sempre problemas em obra é normal, né? Então, isso acaba interferindo, porque uma obra de alvenaria, para você mudar um ponto para 1 metro do lado, você já faz aquela quebradeira, aquele estrago. O steel frame não. O steel frame é uma coisa mais fácil, você consegue, né, mudar assim, sem ter esse tipo de interferência. E eu acredito que, assim, parte técnica de obra, ele consegue falar melhor os benefícios, né, a parte estrutural, né? Na verdade é o seguinte, como ela falou, conforto térmico e acústico, né? Ele é melhor ou igual à alvenaria. Os testes que a gente vê de laboratório, né, são superiores ao de alvenaria. Né? Mas se for igual, já é uma coisa fantástica
para o consumidor. Mas ele está se mostrando ser melhor, né? Agora, o que ela falou é uma verdade, rapaz. Hoje o desperdício na construção civil impacta no custo e sem o proprietário perceber, né? Então, você vê dados estatísticos aí, para cada 5 casas que você constrói de alvenaria, você descarta uma. Em steel frame, cada 25 casas de alvenaria, você tem descarte de uma. É uma coisa, estatisticamente, é bastante. Tem 35% de descarte em construção civil convencional. No steel frame é de 3% a 5%. E hoje, aliás, com a ajuda sua e de outros fabricantes que se propõem a fazer obras panelizadas, ele está diminuindo esse descarte. Isso é uma experiência própria minha. Por falar nisso, você já fez obra com stick? Já fiz e me arrependi. É? E com pré-engenheirado? Me arrependi menos. Um pouco menos. Se você tivesse que construir hoje, como você faria? Não, eu só faço panelizado. Tá. Só faço panelizado. Por quê? Explica isso, por favor, Charles. Por quê? Vamos lá. O perfil, eu vou falar um pouco da indústria, tá? Um pouco culpado disso é a própria indústria, na minha opinião. Eles descobriram uma maneira de cortar os painéis engenheirados, né? E pré-furar e pré-cortar, para ter feito até de economia industrial, eu quero entender assim, né? O que acontece? Esse painel vai para a obra em kit e você precisa lá de ter verdadeiros cientistas para montar a obra. Entende? Tá. E aquela dificuldade que o cara tem de ler projeto, o profissional brasileiro, ele tem dificuldade, a gente tem que ser realista nisso, né? Ele tem dificuldade em ler projetos. Então estão vendendo cursos para montadores, estão achando que o cara vai fazer um curso de montagem, achando que ele vai ser um baita, não vai. Não lê planta. Até para certos engenheiros é difícil ler aquelas plantas, aquelas montagens. Imagina para um operário, que o cara larga lá e fala, não, monta esse painel para mim. E num lugar que ele está ao tempo, né? Uma condição desfavorável, não trabalha no chão, que é uma desvantagem violenta, diferente de você montar um painel desse numa indústria como você tem aqui, na bancada, na sombra, com horário para almoço, água à disposição, é outra coisa. Ferramentas adequadas, quadros, altura, fiscalização. O cara monta com o parafuso correto, não vai usar um parafuso inadequado para montagem, que é muito importante. Os parafusos de são estruturais, então é muito importante a fiscalização. Numa obra você perde essa situação, essa condição de fiscalizar, né? Então, quando o painel chega na obra, o que acontece? O montador, ele se sente como é que eu vou te explicar? Ele é um cirurgião, na verdade. Imagina um cirurgião que ele pega um coração pronto e vai instalar. Então, ele vai instalar aquele coração, você entendeu? É uma montagem. O cara se sente até prestigiado, ele trabalha melhor, ele acha que ele foi promovido, inclusive. A gente estava até brincando, que ele chega em casa, ele fala, nossa, parece que eu nem estou como pedreiro, né, assim, porque eu tô limpinho, normalmente em obra convencional, a pessoa sai suja, sai cheia de cimento, né, eu chego em casa limpinho. Né? O cara leva um susto. Ele fala, ele pleiteia até um aumento, porque ele acha que ele foi promovido, na verdade. E não é bem isso. A condição de trabalho dele melhora muito. Ele vê uma coisa que é do próprio ser humano, né? Ele reconhece a velocidade do trabalho rápida. Você assentar bloco por bloco, você não vê aquilo render. Você, quando levanta uma parede de steel frame, levanta outra, emenda, faz o contraventamento, o cara olha e fala, já vem um pessoal maluco atrás panelizando. Ele falou, acabei de levantar a parede de manhã, no fim está com os painéis colocados. O cara fala, qual que é o milagre? O que aconteceu? Ele não entende o que acontece. E isso é um fenômeno que está acontecendo nas minhas obras, pelo menos eu identifico assim, entendeu? Por isso que o painelizado é fundamental, na minha opinião, inclusive para outras indústrias que querem desenvolver o steel frame, o perfil painelizado é o futuro. É o futuro, na minha opinião. Eu acho isso também. Eu acho que, de verdade, assim, muitas vezes a gente saiu da construção convencional de alvenaria, mas a alvenaria não saiu da gente. Então a gente faz o steel frame do jeito que a gente faria, porque ele permite que a gente industrialize, ganhe qualidade e gaste o tempo na obra só para fazer aquilo que realmente é imperioso que se faça na obra, que não dá para sair, né? E agiliza muito o processo, porque, como você falou, em 2 ou 3 dias a obra já está executada se você panelizar. E a parte, então, de projeto estrutural, que a Santo André prestou esse serviço para você, né? Fez o cálculo, panelizou ela, fez o cálculo estrutural, estou dizendo, né, dos painéis, a resistência dos perfis e dos frames, e te entregou panelizado, faz diferença então? Muita diferença. O que tem acontecido no mercado é o seguinte, hoje, né, se você opta pelo steel frame, o arquiteto projeta sem limites, ela pode testemunhar, não tem limite para você projetar em steel frame, a liberdade do arquiteto é total.
Você pega aquele projeto, manda para um calculista para ele transformar aquilo em linguagem de steel frame. Aí dá um trabalho para ela, Morgana, preciso acertar aqui, ajustar aqui, não sei o quê, porque a precisão do steel frame é milímetro, na verdade. E da construção civil é centímetro. Dá uma diferença muito grande na engenharia de obra. É aí que me atrai essa precisão, né? Porque eu sou de montagem industrial, eu trabalho com precisão. Me falaram até que você já fez avião, né? E helicóptero, né, Charles? Até para o seu pai. Já dei aula para ele. Formei ele piloto. Né? Maluco. Mas então, tem que ser preciso. Realmente, a gente trabalha em milímetros e não em centímetros. E essa questão também de desperdício, né? Evita desperdício na obra muito maior do que a alvenaria, né? Porque você projetar já pensando em cada peça, em cada tamanho, tudo certinho, você evita muito desperdício. Isso também é um benefício. E a previsibilidade também é outra coisa muito legal, né? Além da previsibilidade, eu estou falando tempo e dinheiro, né? Cronograma de obra, né? Cronograma de obra e orçamento, né? Sim. A gente, lógico que no orçamento não bate no zero, mas o orçamento no steel frame fica muito próximo, por quê? Porque a gente está industrializando, né? Eu não tenho tantas variáveis, tempo, pessoas, desperdício. Né? Se o pedreiro for bom e ele desperdiçar só 30%, está ótimo. E acontece mais, né? No steel frame, não. Isso daí não vai variar em quanto? 10% de perda é muito? Não, hoje falam assim, 2 a 5% de perda. E se no painelizado, eu diria que se o cara quiser perder, ele não consegue. Se ele quiser desperdiçar, ele não consegue. É difícil, porque na estrutura ele não consegue desperdiçar. Na panelização é difícil, porque os painéis são grandes, né, e são de alto desempenho, alto rendimento, e não tem como desperdiçar. O desperdício é mínimo. E outra, esse desperdício hoje, quando há, ele é completamente sustentável, porque aço e gesso já tem processo para reciclar gesso. Né? O aço 100% reciclável, o gesso já tem processo para reciclar. Então não tem resíduo a obra da estrutura. Né? O resíduo que vai ter é quando você faz um muro, que não pode ser em steel frame, você já passa por um concreto, o radier, que é uma fundação leve, mas em concreto. Você faz o mínimo possível de obra molhada. Daí para frente, velho, é obra seca e acabamento. Essa é a tendência. E no acabamento também tem algumas considerações futuramente para a gente fazer no steel frame. Que legal. Legal, Charles. Foi muito legal falar com vocês aqui, te entrevistar, saber que a gente tem um construtor, uma arquiteta linda trabalhando. Obrigada. Vocês estão trabalhando na praia, no litoral inteiro, litoral, é isso? Santos, todo o litoral da Baixada Santista. Que legal. E algumas obras em São Paulo a gente faz também. Em São Paulo. Quando acontece fora de São Paulo. Legal. É muito bom poder ver. Ele até falou que é a estrutura do futuro, mas a gente brinca que é a estrutura do presente, né? A gente tem que começar a trabalhar para ser a estrutura do presente mesmo. Legal. Pelo menos para mim, né? Porque hoje, se falar em obra convencional para mim, de residencial principalmente, eu declino. E hoje o futuro para mim é o presente. Eu trabalho com steel frame. Você viu, né? Cheguei aqui, contratei você porque eu já sabia. Tudo bem, a gente faz uma cotação de preço para saber se tem empresa que faz melhor ou pior o preço, mas a condição técnica para mim não muda. Legal. Bom, foi um grande prazer estar falando com vocês aqui. Legal, com a prazer Morgana foi e com nosso. o Charles, tá bom? Muito obrigado, viu, Charles? Obrigada a você presença, pelo convite. Morgana. Obrigada. Um grande prazer. Viu só que papo interessante? E tem um detalhe. Você acredita que apenas 5% das edificações do Brasil são construídas em light steel frame? Já parou para pensar na imensidão desse mercado que existe para ser desbravado? Agora é lógico que para que isso aconteça, nós vamos precisar de profissionais que dominem esta nova técnica construtiva. Então, se você está pensando em construir ou reformar, você que é engenheiro, arquiteto, você é diretor técnico de construtora, ou você que trabalha com a construção civil, quero fazer um convite para você participar de um treinamento onde você vai descobrir todos os benefícios deste método construtivo. E para você ter acesso a detalhes desse treinamento é muito fácil. É só você clicar no link que está aparecendo em algum lugar dessa página. Agora corra, porque as vagas são limitadas. Um grande abraço a você, espero lhe encontrar no nosso treinamento e também nas próximas edições do Acamoncast, que é o podcast da construção a seco. Tchau, pessoal!